Papo Sebrae. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Hoje nós vamos começar uma série especial com histórias de sucesso. Micro e pequenos empresários aqui de Brasília que venceram o auge da pandemia, com criatividade, inovação e, claro, planejamento. Casos que inspiram. E a gente começa com a Larissa Pacheco, da Spin Cycle, um estúdio boutique de bike indoor. Talvez a chave para o sucesso dela foi não ter ficado paralisada quando veio a ordem para fechar o comércio naquele início de 2020. Pensar rápido e agir. Se os clientes não podiam ir às bikes, por que não as bikes irem aos clientes? E com o aluguel dos equipamentos, abriram-se novos mercados. Vamos acompanhar, portanto, o bate-papo que tivemos com a Larissa. Entrevista. Oi, Larissa, tudo bem? Bem-vinda ao nosso Papo Sebrae. Olá, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de falar um pouquinho aí sobre empreendedorismo. Prazer é nosso. Ô, Larissa, me conte um pouquinho da sua história na pandemia. Como que você, nos primeiros meses, após março de 2020, né, que ali explodiu Exato. os casos, como que você começou a se preparar para enfrentar essa pandemia ali? Na verdade, assim, eu não tive muito tempo de me preparar, porque a gente inaugurou o estúdio em novembro de 2019. E então a gente estava em pré-inauguração, a gente estava naquele auge de divulgar a marca, de começar o trabalho. E aí, em março de 2020, fechou. E quando a gente recebeu o decreto, foi um susto muito grande, porque eu vim de um esforço muito grande para montar a empresa e todo mundo sabia, porque eu era personal. Então, quando eu surgi com a empresa, muitos alunos deram força e tal. E aí, todo mundo mandando o decreto. E aí, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E, por acaso... Você tinha aí 4 meses, né? 4 a 5 meses. 4 meses de abertura, exato. Então, assim, foi muito em cima, porque a gente abriu bem finalzinho de novembro. Então, foi bem em cima, assim, foi um susto muito grande, porque a gente tinha acabado de abrir, a gente estava começando a engatar as aulas dos alunos. E acabou que a gente resolveu alugar as nossas bikes. Foi a primeira ideia que a gente teve, foi pensar o seguinte: as pessoas vão ficar presas dentro de casa. Algumas pessoas falavam que ia durar somente 3 meses, que ia ficar só 15 dias fechado e tal. Eu sempre pensei ao longo prazo, porque a gente tinha uma referência do exterior, né? A gente estava vendo o que estava acontecendo. Então, eu não me iludi a esse ponto de pensar em esperar alguma coisa. A gente fechou num dia, no outro, eu entrei no Instagram da empresa e falei: a partir de agora a gente está alugando as nossas bikes e a gente vai levar essas bikes higienizadas para casa de vocês. E quando eu fiz isso, a gente tem um aplicativo no nosso site que a gente usa para vender a aula, a gente usou esse aplicativo para vender o aluguel e eu custei, assim, 2 minutos para alugar as 24 bikes que eu tinha. Não, deixa eu repetir esse dado. Primeiro, esse seu primeiro relato é muito importante, porque Sim. Para os demais microempreendedores que estarão nos acompanhando aqui, são 2 lições aí que pode extrair desse primeiro impacto que você teve na pandemia. Primeiro é agir. Não dá para ficar muito. Agir, ter coragem de agir. E segundo, ter ousadia. Você se baseou em algum modelo, em algum exemplo de empresas que já alugavam as bikes de spinning? Não, na verdade, eu vi uma foto de um estúdio parecido com o nosso na Austrália ou no Canadá, alguma coisa assim. E eles tiraram uma foto com as bikes dentro de uma van e eles estavam na neve. Nossa. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: cara, os caras estão alugando a bike na neve. A gente está no Brasil, está muito mais fácil. E aí eu resolvi fazer esse teste. O nosso mecanismo de venda era realmente mais fácil para a gente transformar isso em aluguel. Porque como a gente vende crédito, eu vendi o crédito de 30 dias para a bike.
Entendi. Eu acabei vendendo esse crédito. Então, isso deu uma ajuda para a gente na questão da venda. Isso ajudou muito. Então, a única referência que eu tinha era esses caras com a foto na neve. E aí eu pensei, cara, se eles conseguirem, a gente vai conseguir. E foi muita surpresa. O interessante é que você, eu não vou dizer que foi mais fácil, tá? Mas foi mais simples, porque você teve a grande sacada de usar uma plataforma, um mecanismo que você já utilizava, vendendo aulas de spinning, crédito. Exato. Você teve que fazer uma adaptação, pelo que eu estou percebendo, para alugar as bikes, né? Exato. A gente alugou, ao invés da pessoa alugar ou comprar um crédito, ela alugava por 30 dias as bicicletas e os créditos da bike valiam por 30 dias, assim, né? E aí, com isso, a gente pensava o seguinte. E aí, com isso, a gente pensou o seguinte. O que mais as pessoas fazem quando elas compram um equipamento é deixar como cabide, né? A bicicleta, a esteira. E a gente pensou assim, vai ser muito mais difícil, porque as pessoas já estão ansiosas, vão ficar presas, não vão poder sair. Então, a gente precisa levar o nosso produto para casa dessas pessoas. Só que o custo disso era muito caro, era muito alto você gravar aulas, né? E aí eu pensei o seguinte, as academias do entorno, elas vão precisar muito mais de ajuda do que a gente, né? Porque os valores são mais baixos, às vezes elas rodam um pouco mais apertadas e tal. E aí eu saí ligando para cada academia do entorno para alugar as bikes dessas academias. E eu ficava responsável pelas bikes. Então, eu fui alugando e eu alugava numa diferença de valor muito grande. Então, isso acabou ajudando, porque eu trazia do entorno para cá e a partir da Spin Cycle a gente saía entregando essas bicicletas. Então, ao todo, a gente alugou 124 bicicletas no DF. Nesse período? Nesse período. Qual o espaço? A gente ficou até 2021 naquela coisa de fechar e abrir o tempo inteiro. Entendi. A gente ficou mantendo as bicicletas alugadas. Eu só parei de alugar bicicleta nesse nosso último retorno, que foi agosto. Aí eu cancelei, porque a demanda de funcionários eu não conseguia ajustar, de tirar o funcionário de dentro do estúdio para entregar a bike. E aí acabou que as academias também foram pedindo as bikes de volta, e aí eu fui devolvendo e fui diminuindo aos poucos. Mas teve 2 pontos positivos nisso. A primeira é que a gente foi a primeira academia a alugar bike. Então isso fez com que todo mundo no Instagram postasse a foto da bicicleta chegando em casa, e a gente fez ela toda embalada, a gente entregou um mimo para o aluno, então isso foi extremamente instagramável, as pessoas achavam lindos a gente chegar uniformizado e entregar a bike na casa deles, e isso começou a girar no Instagram. Eu aluguei a bike onde você alugou, e o nosso Instagram acabou ganhando quase 2.000 seguidores, assim, de repente. E aí as pessoas começaram a perguntar o que era a Spin Cycle. As pessoas não sabiam. Quando a gente chegou nesse número de 100 bikes, a gente resolveu que a gente ia investir nos vídeos das aulas. E aí, à medida que o aluno alugava a bike, ele tinha o direito de assistir às aulas. E aí virou um mercado online, que aí a gente começou a atingir não só o público que a gente tinha alugado a bike, como as pessoas de outros estados, de outros lugares que queriam conhecer. E aí a gente ativou a venda de crédito novamente. Hoje, então, a gente fez 3 mercados. Nós estamos aí em 2022, começando esse ano. Exato. O Spin Cycle está hoje. Você mantém esse mercado de aulas gravadas. Você tinha dito aí que você conseguiu abrir 3 portas, 3 mercados. Como é que está isso hoje? Hoje a gente conseguiu abrir 3 mercados. O de venda de crédito online, o de aluguel de bike e o presencial. O presencial hoje a gente está no melhor momento da Spin Cycle, porque agora as pessoas resolveram sair de casa
e elas saíram em busca direto do nosso produto que elas vivenciaram na pandemia. Então, muita gente veio por conta da pandemia e do aluguel de bike em casa. As aulas online a gente mantém e a gente tem uma venda significativa no site, principalmente para outros estados que não conhecia e que passou a conhecer. E aí a gente tirou somente o aluguel de bike, porque eu teria que fazer um outro investimento de comprar a bicicleta para colocar. E eu achei que hoje no Brasil a gente tem uma diferença muito grande da Europa. As pessoas na Europa são frias e as pessoas no Brasil elas precisam do contato humano. Então a gente está no momento onde as pessoas querem sair de casa. E aí o aluguel de bike hoje virou um tédio. São poucas as pessoas que estão usufruindo desse mercado. Entendi. Agora, nós estamos vivenciando aí, eu não sei se nem é uma nova onda. Essa variante Ômicron, embora não seja tão letal como a variante Gama, a primeira, da Covid, ela está disseminando muito rápido. Você está preparada hoje, com base na experiência que teve em 2020, para encarar novos desafios, caso, deixa eu bater na madeira aqui, estou batendo na madeira, a coisa aperte e fique tão ruim quanto foi, hoje você está mais preparada? Eu acho que preparado para fechar a gente nunca está, mas a gente tem uma experiência muito grande diante do que a gente passou. E a gente viu que a gente precisa de criatividade e a gente precisa fazer o cliente acreditar na sua empresa e no que ela propõe. Então, diante desse turbilhão de coisas, de aluguel de bike, a gente fez alguns projetos pontuais, onde a gente saiu de dentro do estúdio, porque a gente viu que era necessário, tanto na percepção do aluno, como na segurança do aluno. Então, assim, não adiantava eu entregar total segurança dentro do estúdio se a sensação do aluno não era de segurança. Então, algumas vezes, eu saí do estúdio e a gente criou o outro projeto que foi Spin Cycle Outdoor, que a gente levou a Spin Cycle para o estádio do Mané Garrincha, ao ar livre, levamos para o Hotel Royal Tulip e levamos para o alto do Banco do Brasil. Esses projetos a gente foi fazendo a cada vez que a gente fechava e era liberado. Então, a gente nunca voltou diretamente para o estúdio. A gente sempre fez passo a passo. A gente recolhia as bikes que a gente precisava para as aulas, ia para o ar livre, à medida que as pessoas iam voltando e a gente ia vendo essa segurança, a gente voltava para o estúdio. Legal. Essas aulas ao ar livre também é um outro nicho bem interessante, né? Sim, principalmente agora. O problema de Brasília, e assim, a primeira onda, ela volta sempre no período de chuva de Brasília. E o pico sempre foi em época de sol. Então, até isso nos ajudou. Porque como o pico normalmente é carnaval e festas do final do ano, a gente acaba passando o período de chuva e quando estoura, quando dá o nível mais alto, a gente acaba pegando a fase de sol. Para finalizar, Larissa, já agradecendo a oportunidade, essa lição, né? São várias lições que a gente pode extrair desse nosso bate-papo, e você é um case de sucesso no empreendedorismo. Qual a importância do Sebrae DF nessa fase da sua empresa? Porque, pelo que eu estou percebendo, teve planejamento, além de ousadia e criatividade, mas você teve que colocar tudo na ponta do lápis, né? Ter tudo bem planejado, com acompanhamento. Me fale um pouquinho para encerrar esse nosso bate-papo do Sebrae. Quando eu comecei a empresa, eu era personal trainer. Então, a Spin Cycle é a minha primeira empresa. E eu nunca tive pai empreendedor, mãe empreendedora. Os meus pais sempre trabalharam no funcionalismo público e tal. Então, era difícil buscar essa raiz da empresa dentro de casa. E o Empretec foi o primeiro curso do Sebrae que eu fiz e me ajudou muito, porque eu falo assim, foi o amigo que eu não tive.
o amigo que estava ali para falar, sua empresa precisa disso, 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 para você começar, porque não é simplesmente abrir uma empresa. Tem muita coisa por trás disso. Então, para mim, que era da área muito operacional, né? Eu sabia da aula, eu conhecia todo o projeto da Spin Cycle por dentro, mas como administradora, como empreendedora ali, raiz, eu não tinha. Então, o Sebrae foi o que abriu a porta, assim, e eu vi que a gente precisa, se você tem o talento daquilo que você faz, o Sebrae consegue resolver os outros problemas que, teoricamente, é o mais fácil em termos para quem já entende, mas o mais difícil para a gente que está começando. Então, o Sebrae, para mim, foi essencial. Que legal. Larissa, muito obrigado pela participação, foi um privilégio tê-la aqui, parabéns e que o sucesso continue. Obrigada, eu agradeço sempre o Sebrae aí, por sempre me convidar e o que eu puder ajudar, estou sempre aqui. Obrigada. Valeu, Larissa, obrigado. História inspiradora da Larissa, hein? Semana que vem tem mais uma nova experiência para o micro e pequeno empreendedor aqui do Distrito Federal. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.